A manhã seguinte, conforme combinado, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher, Piedade de Jesus, para se instalar e 3 horas depois já estava tudo pronto. Jerônimo tomou conta da direção de todo o serviço, na pedreira com muita dedicação. Não demorou e notou-se um incrível progresso no trabalho. No fim de 2 meses, João Romão já esfregava as mãos de contente. Havia lucrado muito com a contratação de Jerônimo. Amanhecera um domingo alegre no cortiço. Todos estavam felizes, como sempre ficavam nos dias de folga. Um acontecimento veio animar ainda mais o dia dos moradores daquele cortiço. Foi a chegada de Rita Baiana, que voltava depois de uma ausência de meses. Rita era adorada por todos. Namoradeira, vivia às voltas com seus amores. E do momento chamava-se Firmo. Logo que a notícia de sua chegada se espalhou, todo mundo veio correndo para vê-la. Às 3 da tarde chegou o Firmo, acompanhado pelo amigo Profiro, trazendo uns instrumentos. Todos vibraram com os visitantes, e mais ainda com os seus instrumentos. Firmo era uma figura. Além de tocar pagode, era bom em capoeira. Seu emprego oficial era de torneiro, mas gastava quase tudo que ganhava em festa. Desde a entrada dos dois na casa de Rita, esquentou. Ambos tiraram os paletós e mandaram ver nos instrumentos. Rapidamente, a festa estava formada. Jerônimo e a sua mulher haviam sido convidados, mas agradeceram o convite e recusaram. Preferiam passar a tarde ao lado um do outro, como sempre. Pois não? Vamos lá no pagode lá, dar uma sambada. Você, sua mulher, tá convidado para lá, sei que vocês gostam. Não. Não, obrigado. Eu prefiro passar a tarde com a minha esposa aqui, a gente sozinho em casa. Tá bom? Tá certo então. Então tá. Jerônimo, por sua vez, ao perceber que o ritmo lá na casa de Rita havia mudado, levantou-se curioso. Piedade o seguiu. Não demorou, os dois se aproximaram da grande roda que se formava em torno dos tocadores. Já havia tempo que Jerônimo não havia se interessado pelos irmãos, pelos ritmos brasileiros, sobretudo pelas mais dançantes. Naquela noite, resolveu conhecê-lo mais de perto. Foi quando viu a bela mulata Rita Baiana soltar no meio da roda e começaram a dançar com uma sensualidade que ele jamais imaginava alguma outra mulher ser capaz de igualar. Foi um susto aquilo. Atraindo-se em pensamentos, encontrou-se com o que viu. De todas as impressões daquele resto de domingo, guardou de lembrança apenas uma: Rita Baiana dançando. No dia seguinte, Jerônimo voltou do trabalho para casa na hora do almoço. Mas mal tocou na comida. Preferiu deitar-se e pediu que a esposa fosse avisar o patrão que o marido não se sentia bem e que naquela tarde não iria trabalhar. E ela saiu aflita. Qualquer mal-estar do marido deixava doida.
A notícia se espalhou-se logo entre as lavadeiras. Tá sabendo, menina, que o seu Jerônimo está doente? Eu fiquei sabendo assim, vamos lá oferecer algo para ele? Vamos. E elas foram oferecer remédios. Tá bom, então. Jerônimo recusou todos, até que pelo cheiro sentiu que Rita se aproximava também. Bom dia! Caiu desde com a minha chegada? Brincou a mulata. Ele riu, a mulata aproximou-se da cama. Gostei de vê-la dessa. Já tomou algum remédio? Então, minha esposa vai fazer um chá preto. Que besteira! Isso que você tem é só um resfriado. Vou fazer uma xícara de chá bem forte para você beber com um gole de aguardente. Espera aí. E saiu logo, só em respirar aquele perfume, Jerônimo já parecia melhor. Quando Piedade retornou, resmungando consigo mesma, ele sentiu que aquilo que sentia por Rita era errado, mas incontrolável era paixão. O que você tem, Jerônimo? Nada. Não precisa mais fazer o chá ou tomar outra coisa. Piedade não insistiu. Nunca o vira assim, tão áspero e seco, mas preferiu não Pode ir importunar. trabalhar. Não, ficarei aqui ao seu lado. Não precisa. Vai. Anda. Eu ficarei bem. E Piedade já se ia retirando, pasma com o comportamento rude do homem, quando deu de cara com a Rita, que entrava trazendo na mão uma fumegante caneca de café. Piedade, de susto e sem encontrar uma palavra para dizer à mulata, apenas deixou-se ficar. Rita não se deu bola para o susto da outra, e alegre como sempre, pousou a caneca sobre a cômoda. Não tem como... eu Isso é tiro e queda. Ela fala isso. Isso é tiro e queda. Ele riu se sentando numa cama, servindo o café. Rita saiu apressada, agitando as saias como se dançasse uma música. Jerônimo engoliu de uma só vez a mistura e dormiu. Ao acordar, pediu água à mulher, que lhe deu aguardente. Mas isso é cachaça. Mas foi a Rita que mandou lhe dar. E Jerônimo não precisou de mais nada para beber um trago, os 2 dedos do líquido servido no copo. Um tempinho depois, quando Piedade saiu para dizer que o remédio havia dado bom resultado, Rita correu de novo ao quarto do doente. Se sente melhor ou não? Jerônimo voltou para a moça um olhar esquisito. E ao invés de falar, passou seu braço esquerdo na cintura e procurou com a mão direita segurar a dela. Rita, ao sentir a ansiedade do homem, escapou com um Olha que pulo. peste! Se fizesse de novo, direi E a ao sua perceber mulher. que Piedade entrava no quarto, saiu. Só via a mulher pela noite. Uma vez em que ele faltou ao serviço e foi vê-la fora durante a tarde, encontrou-a, conversando animadamente com o português. Passou sem dizer palavra e foi para casa. E ela logo foi atrás. Firmo não lhe disse nada a respeito das suas opressões, mas também não escondeu seu mau humor. Rita percebeu que era ciúme. Na manhã seguinte foi pedir a Jerônimo que tomasse cuidado. Conhecia bem o amante e sabia de quanto ele era capaz sob a influência dos ciúmes. O azar é dele, disse o português. Noite chegou, muito bonita, e como fosse domingo, o samba rompeu. Rita Baiana estava inspirada, nunca dançava com tanta graça. Jerônimo não pôde conter-se, e no momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausto ao lado dele, e o português deixou escapar uma confissão. Se você quiser ficar comigo, faça qualquer coisa, disse o português sem rodeio. Firmo, que tocava violão, notou o cochicho e ficou de cara amarrado. Firmo deu um salto, parou em frente dele e lançou um olhar provocador e atrevido. Jerônimo também ficou em pé. Os instrumentos calaram-se logo. Fez-se um profundo silêncio. Sem briga, por favor, disseram alguns. Piedade ergueu-se para tirar o marido dali.
Jerônimo, no entanto, afastou-a com um empurrão. Deixe-me ver o que quer de mim, cabra. Darei uma tremenda surra, seu galego ordinário. Restou o primo avançando e recuando com um dos pés no ar, no gesto típico dos bons de capoeira. Jerônimo cresceu para o adversário com um soco, armado. Firmo, porém, deixou-se cair de costas. Rapidamente afirmou-se nas mãos, o corpo suspenso e o soco passou por cima, cortando o espaço. Enquanto o português levava no ventre. Poucos minutos depois, uma confusão começou no portão de entrada do cortiço. Era a polícia. Os moradores apressaram em fechar o cadeado. O medo fazia sentido. Sempre que a polícia invadiu o cortiço, destruía tudo que via pela frente. Finalmente, o portão cedeu. Mas no exato instante, uma voz desesperada gritou: acudam aqui. A fogo no número 12. Um pânico apoderou-se dos moradores. O incêndio destruiria aquelas 100 casinhas em questão de minutos. Fez-se a confusão. A multidão atropelava-se, desesperada. Uns fugiam com medo da prisão, outros cuidavam em defender a casa. Mas os policiais, enfurecidos, seguiam invadindo e quebrando tudo. Dedos de vingança.